Bom dia a todos. Me chamo Luiz. Convido todos para iniciarmos juntos em oração, pedindo a vinda do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus, Maria e José, eu vos dou o meu coração e a minha alma. Minha palavra não se apoia na sabedoria que quer convencer pela linguagem. E isso para que a fé que vocês têm não se apoiem na sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Quem fala por si mesmo busca sua própria glória, mas quem busca a glória daquele que o enviou é verdadeiro, e nele não há injustiça. João 18. Humildemente, qualquer contribuição que semear no coração de vocês não será mérito meu, e sim coloco-me simplesmente como um instrumento, uma voz da palavra que me foi ensinada ou intuída também através das homilias. Em 2016, a Igreja Católica contava aproximadamente com 1,32 bilhão de fiéis no mundo, isto é, 19% da população mundial. O Brasil é considerado o maior país do mundo em número de católicos nominais, 64% da população brasileira declarando-se católica, de acordo com o censo do IBGE de 2010, algo em torno de 123 milhões. Agora, você quer ouvir uma coisa realmente feia? Apenas 5% dos batizados têm uma participação na missa dominical. Essa informação veio do secretário do Conselho Pontifício do Paraleigos, Guzman Cariquiri. Um reflexo disso é o grande número de pessoas que se intitulam católicos, mas não são praticantes. O trabalho é grande para conversão. Lembro o terceiro mandamento de Deus, guardar os domingos e festas. Também aproveito para recordar o que anda um pouco talvez esquecido, com certeza aqui dentro não, mas quem sabe aí fora a humanidade esqueceu. O primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo, não tomar seu santo nome em vão. O terceiro, guardar domingos e festas. O quarto, honrar pai e mãe. O quinto, não matar. O sexto, não pecar contra a castidade. O sétimo, não furtar. O oitavo, não levantar falso testemunho. O nono, não desejar a mulher do próximo. O 10º, não cobiçar as coisas alheias. Apostasia da fé. Chama-se apostasia o repúdio total da fé cristã. Aproveito para esclarecer dois conceitos que estamos ouvindo muito. Heresia. Heresia é a negação pertinaz, após a recepção do batismo, de qualquer verdade que se deve crer com fé divina e católica. Cisma, a recusa de sujeição ao sumo pontifício ou da comunhão com os membros da Igreja a ele sujeitos.
O perigo de se tornar um apóstata é entrar numa situação totalmente irreversível, ou seja, não voltar mais à sua condição de cristão verdadeiro. A heresia tem um atenuante, pois se trata de alguém que cai em erros doutrinários, e se ele cair em si e se redimir, poderá alcançar o perdão divino. Heresia significa opção ou escolha, e consiste no afrontamento de dogmas ou princípios da Igreja. Apostasia na Igreja é o termo usado, empregado, para se referir ao ato de renúncia da fé religiosa. O que é a fé? A fé é a firme garantia do que se espera, a prova do que não se vê. Hebreus 11, 1. Por causa da fé, os antigos foram aprovados por Deus. Pela fé, compreendemos que o mundo foi formado pela palavra de Deus. Foi assim que de coisas invisíveis se originou o que vemos. Um dos apóstatas mais conhecidos foi Ário, padre cristão, que renegou o princípio católico da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, como um só ser, e criou o arianismo. O acontecimento único e totalmente singular da encarnação do Filho de Deus não significa que Jesus Cristo seja em parte Deus e em parte homem, nem que ele seja resultado da mescla confusa entre o divino e o humano. Ele se fez verdadeiramente homem, permanecendo verdadeiramente Deus. Ninguém ama o que não conhece. Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. A Igreja teve de defender e clarificar esta verdade de fé no decurso dos primeiros séculos, diante das heresias que a falsificavam. As primeiras heresias negaram a humanidade verdadeira de Cristo, mais do que sua divindade. Desde os tempos apostólicos, a fé cristã insistiu na verdadeira encarnação do Filho de Deus, que veio na carne. O primeiro concílio ecumênico de Nicéia, em 325, confessou seu credo que o Filho de Deus é gerado, não criado, consubstancial ao Pai, e condenou Ário, o qual afirmava que o Filho de Deus veio do nada e que ele seria de uma substância diferente do Pai. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns renegarão a fé e darão atenção a espíritos sedutores e doutrinas demoníacas, por causa da hipocrisia dos mentirosos, que têm a consciência como que marcada a ferro em brasa. Timóteo 4. Jesus Cristo, prova de amor maior não há do que oferecer a sua vida para nos salvar. Ó Dulcíssimo Jesus, que poderíeis fazer por nós que não houvesses feito? Santa Brígida. Em Tessalonicenses 2, não se deixe iludir de modo nenhum por ninguém, porque primeiro deve acontecer o abandono da fé e aparecer o homem ímpio, o filho da perdição, o adversário que se levanta contra tudo que leva ao nome de Deus ou recebe culto. Ele chegará ao ponto de assentar-se no templo de Deus e apresentar-se como se fosse Deus. Então se revelará o ímpio, aquele que o Senhor destruirá com o sopro da sua boca e o reduzirá a nada com a manifestação da sua vinda. A chegada do ímpio será marcada pelo poder de Satanás, com todo tipo de milagres, sinais e falsos prodígios, e com toda a sedução que a injustiça exerce sobre os que se perdem por não terem aceito o amor, a verdade que as teria salvo. Eis porque Deus manda a esses um poder enganador,
para que acreditem na mentira e sejam julgados todos os que não acreditaram na verdade, mas preferiram a injustiça. A premissa divina do mal físico e do mal moral é um mistério que Deus ilumina por seu Filho Jesus Cristo, morto e ressuscitado para vencer o mal. A fé nos dá a certeza de que Deus não permitiria o mal, se o próprio mal não tirasse o bem, por caminhos que só conheceremos plenamente na vida eterna. Catecismo. Deus envia Nossa Senhora para nos ajudar a crescer no caminho da santidade, para que retornemos à oração, porque quem reza não tem medo do futuro. Na mensagem de Nossa Senhora, Rainha da Paz, em 1º de janeiro de 1988, sobre as mensagens, Nossa Senhora fala: queridos filhos, não façais de minhas mensagens um objeto qualquer. Sabei respeitá-las e vos digo, apegando-se a elas, não vos arrependereis. Nossa Senhora fala: para salvar as almas dos pobres pecadores, meu Filho Jesus estabeleceu no mundo a devoção do meu imaculado coração. A consagração consiste num abandono de entrega, através da qual as pessoas que se consagram poderão doar os seus méritos espirituais para alcançar a graça da conversão dos pecadores ainda antes que eles morram. Mas, infelizmente, são poucas as pessoas que compreendem isso, e a maior parte nem escutou, nem sabe dessas coisas. Em Fátima, no terceiro segredo, não oficialmente revelado pela Igreja, pelos papas, percebe-se uma omissão. A apostasia da Igreja começaria no topo com a perda da fé. A Igreja é santa, mas às vezes os homens que estão dentro dela não o são. Por isso hoje vivemos já uma apostasia, onde a confusão parece tomar conta. Sutilmente, a transformação e a dissolução vão pouco a pouco minando as verdades, a fé. Homens ímpios se introduziram furtivamente dentro da Igreja e negam Jesus Cristo como único mestre. Torna difícil identificar o lobo quando usa roupa de ovelha. Conforme a parábola do trigo e do joio, Jesus nos ensina: deixem os dois crescerem juntos até a colheita. No tempo da colheita, direi aos ceifadores: arranquem primeiro o joio e o amarrem em feixes, para ser queimado. Depois, recolho o trigo em meu celeiro. Mateus 13:30. Jesus explica a parábola. Quem semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. A colheita é o fim do mundo. Os ceifadores são os anjos. Tal como o joio é recolhido e queimado no fogo, assim será no fim do mundo. O Filho do Homem enviará seus anjos. Eles recolherão do seu reino todos os escândalos e os que praticam o mal e os jogarão na fornalha ardente. Aí haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Quem tiver ouvidos, ouça. Mateus 13:37. Existem falsos doutores, falsos profetas, mestres de doutrinas e outras religiões, que te possibilitam viver na terra de uma maneira mundana,
onde seus ensinamentos permitem que as consciências encontrem descanso para satisfazer as suas necessidades carnais, sua racionalidade. A busca sem fim por poder e controle é devido à falta de amor e empatia pelo outro. Não mais satisfeitos, estão querendo transformar o Evangelho, palavra de Deus, de acordo com o mundo de hoje. Ao invés de converter o mundo a Deus, estão adulterando a palavra de Deus para agradar ao mundo. Seriam sócios do pecado. Pedofilia, aborto, homossexualismo legalizados. É muito simpática essa doutrina, ou esta religião, nenhuma fundada por Jesus e sim por homens. Corrupção é roubo? Traições e adultério não é normal? Se tornou normal a relação sexual entre os nossos filhos antes do casamento. Pornografia e masturbação pode? Brigas e desentendimentos dentro da família? O sínodo da Alemanha pregando o modernismo? E o silêncio do Papa? Qual deles? Será que Jesus está falando, Jesus está feliz da maneira que está sendo conduzido a sua igreja? Cada um pensa de um jeito, cada um tem a sua opinião formada. Existem então várias verdades? Onde está a verdade? Palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por mim. João 14, 6. Satanás está difundindo, semeando a confusão. Que todo mundo será salvo. Que o inferno não existe. Tem muita gente que não fala mais do pecado. Muitas heresias se tornaram moda e envenenam as ações de muitos crentes. A importância de nos firmarmos na fé, conhecendo o catecismo da Igreja Católica e a palavra de Deus, se você se propor a conhecer bem a Jesus, você já estará vacinado contra as heresias. Mas não significa, não, que será perseguido. Nós, pecadores, queremos pensar que somos bons seres humanos. Será que realmente somos? Estamos seguidamente usando novas trenas para medir as pessoas, julgando as pessoas. Precisamos dar um passo atrás e evitar de julgar. E isso não é fácil. Por quê? Porque pensar é difícil. O povo tem sede da palavra de Deus, do que Jesus Cristo ensinou. Não de homilias que parecem mais noticiários de Covid. Padres e bispos estão sendo tirados do corpo da igreja, perseguidos e silenciados pela força do maligno. A verdadeira Igreja Católica é aquela do tempo de Jesus Cristo, e devemos seguir fielmente a sua palavra. Jesus Cristo é o mesmo de ontem, hoje e sempre. Você escolhe seguir as coisas do mundo? A nova ordem mundial, a ONU, as ONGs, as utopias religiosas, onde na Terra terás uma vida mais cômoda, tranquila, vinculado às leis dos homens, portas largas. Ou escolherá a fidelidade a Jesus, com as perseguições e as dificuldades também materiais desta escolha, porta estreita. Você escolherá se tornar um mártir ou um pagão? Qual a vida que é mais importante para você? Aqui e agora na Terra? Ou a vida eterna?
algumas sugestões práticas para quem ainda não percebeu, não acordou para o que está acontecendo à sua volta no mundo. Como você vai amar quem você não conhece? Busque conhecer a Jesus Cristo, o nosso Senhor. Faça a consagração a Nossa Senhora. Fuja do pecado. Não abra espaço para as impurezas. Volte a se confessar. Lute contra as suas tentações. Desapegue-se das coisas. Volte a rezar. Se cair novamente, levante-se. Deus é misericordioso. Peçamos fé e coragem. Jesus Cristo fala: eu lhes garanto, se vocês não se converterem e não se tornarem como as crianças, não entrarão no reino dos céus. Mateus 18:3. Mensagem de Nossa Senhora de Anguera, 26/10/2021. Queridos filhos, sou a vossa mãe dolorosa e sofro por aquilo que vem para vós. Os inimigos agem às ocultas para afastar-vos da verdade. Aconteça o que acontecer, não vos afasteis do Evangelho do meu Jesus e dos ensinamentos da sua Igreja. Não vos esqueçais, nas lições do passado, estarão vossas armas de defesa. Tende coragem, fé e esperança. Não recueis. Meu Jesus precisa do vosso testemunho sincero e corajoso. Dai-me vossas mãos, e eu vos conduzirei à vitória. Arrependei-vos e reconciliai-vos com Deus, por meio do sacramento da confissão. Alimentai-vos com o precioso alimento da Eucaristia, pois somente assim podeis suportar o peso das provações que virão. Avante na defesa da verdade. Essa é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigado por me terdes permitido reunir-vos por mais uma vez. Eu vos abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz. Eu sou de Jesus, Maria e José. Eu quero aproveitar a oportunidade, já que o padre está um pouco demorando, me passar um pouquinho do horário, e falar um aprendizado que eu humildemente tive em relação a que Jesus fala quando eu relatei que se vocês não se tornarem como as crianças, não entrarão no reino do céu. Eu, como pai, e como qualquer pai, torce muito pelos filhos, reza pelos filhos e quer o melhor de todos os filhos. Uma criança foi participar de uma corrida na escola e o pai, na noite anterior, rezou para ela. E ela chegou e mostrou para o pai: pai, tirei 2º lugar. Que legal, filha. Me conta como foi a tua corrida. Pai, eu saí correndo, era uma corrida de 500 metros. Eu saí correndo, as meninas todas passaram na minha frente, mas devagarinho, depois, eu fui passando de todas. E estando a 5 metros, eu estava na frente. E uma menina me pediu: deixa eu ganhar, eu nunca ganhei o 1º lugar. E nós, que sempre queremos ser o primeiro em tudo, aquela atitude deixou a menina tirar o 1º lugar.
E o pai aprendeu a ser humilde, como uma criança ensinou o pai. Esse é o coração de Jesus. É isso que Ele quer transformar o nosso coração. Que medalha ela tem? Que ensinamento o pai teve? Quem sabe alguém aprenda com essa atitude de uma criança. E o que significa quando Jesus fala? Se não se tornarem como as crianças, não entrarão no reino dos céus. Que Deus abençoe a todos. Amém.